da Natália, que está entubada, está hospitalizada, está precisando de um milagre. E o Alexandro pede que nós oremos para o Senhor. Nós oramos aqui porque o Alexandro pediu, mas nós temos certeza de que o Senhor, com seu coração bondoso, com certeza está atendendo a situação da melhor forma possível. E queremos que a tua vontade seja soberana na vida da Natália, Senhor. Hoje nos reunimos aqui para crescer espiritualmente, mas nós não queremos esquecer daqueles que estão machucados. Que o Senhor cuide deles enquanto nós estamos aqui, que eles não sejam esquecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, vamos agora aceitar aqui a Yasmin Abu. Vamos lá, Rafael. Aceitando a Yasmin Abu, adiciona. Vou lá. Tá quase, vamos ver, esperando ela aceitar. Oi! Oi, Yasmin, tudo bem? Como está? Tudo bem? Bom dia daqui. Tudo bem. Bom dia, Yasmin. Primeiramente, muito obrigado por nos atender tão cedo aí onde você está. Antes da gente começar, fala pra gente onde você está, Yasmin. Que lugar que você está? Gente, eu não sei se dá pra ouvir os pássaros, porque normalmente tem bastante barulho de fundo, dá, né? Eu tô no meio da floresta, literalmente, ó. Mas agora eu tô na Tailândia, no interior da Tailândia. Ah, você está no Dá pra interior da escutar? Tailândia. Dá pra escutar. Ok. Uhum. Dá para escutar tudo. No interior da Tailândia. E me explica assim, Yasmin, eu estava falando pro pessoal agora há pouco que você é uma garota de São Paulo que decidiu ser Uhum. voluntária na Ásia, tipo loucura, tipo gente doida mesmo, né? E eu estava falando para eles como foi fantástico conhecer você e o seu voluntariado, tudo que você tem feito por esse povo, como você ama, como você se identificou, como você se dedicou e como isso impactou a minha vida conhecer você. Eu já falei que você é uma voluntária, já falei que Uhum. você é daqui de São Paulo, foi para aí, mas eu queria saber, todo mundo queria saber, você foi para aí, alguém te mandou, a igreja te mandou, alguma instituição pagou você para ir? Eu queria que você me contasse por que você foi, como você foi? Foi se dando o próprio suporte financeiro? Como foi? Então, eu sou advogada, né? Eu tinha uma carreira lá em São Paulo, mas desde que eu me converti, faz 7 anos, eu sentia que eu podia entregar mais por toda a verdade que foi revelada para mim, literalmente salvou minha vida. Então, eu vi uma oportunidade onde eu poderia ir para a China para ensinar inglês. É um voluntariado, mas eles ainda pagavam um valor base, né? Vamos supor, um benefício, assim, para os custos. Não é um salário, mas era um benefício para os custos do dia a dia lá. Então, eu fui, mas não fui, assim, enviada pela igreja, ou, assim, recebi muito apoio, mas meio que mandei meu currículo e fui. Foi mais ou menos Fantástico, Yasmin. assim. Não, Uhum. isso acho que até valoriza mais ainda a sua atitude. Não que seja ruim ter suporte financeiro de instituições, mas você foi na garra, né, Yasmin? Yasmin, eu preparei assim algumas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Uhum. O pessoal queria saber qual que é a sua idade, porque entenda bem, uma menina sozinha. O pessoal não pergunta, você não tem medo de sair do Brasil e ir para a Ásia? Qual que é a sua idade? Eu tô com 30, 29. Eu tô 25? com 29 agora, mas eu comecei com 25. Quando eu saí, eu tava com 25. E eu não tenho medo, eu gosto de viajar. Então, eu já tinha esse perfil de viajar, já tinha feito intercâmbio antes e já tinha feito mochilão também. Então, eu sempre tive eu acho que combinou as duas coisas, porque eu sempre gostei de viajar e não tenho medo. Eu gosto, na verdade. Entendi, Yasmin, entendi, que legal. Agora me fala uma coisa, diante dessa crise aí que nós estamos vivendo, do Covid-19 e de tanta perplexidade com essa dificuldade financeira que o mundo possivelmente vai enfrentar e já está enfrentando, você percebeu mudanças na sua rotina? Essa crise afetou o seu voluntariado na China? Como tem sido esse momento mundial para você como voluntária na Ásia? Então, os meus 3 primeiros anos na China, a gente chama de time maker, né? Quando você trabalha e se mantém lá.
Esse último ano eu voltei dentro de um projeto. Então eu tô conectada com a União de Hong Kong e eu tô servindo junto com eles. Então eu acho que isso fez a minha experiência ser diferente, porque depende, assim, se eu estivesse trabalhando ia ser uma experiência, mas é só para deixar claro, esse último ano que eu passei agora, eu tô conectada com a União de Hong Kong. Então, assim, foi bem difícil, afetou bastante porque já vai fazer 2 meses que a gente saiu de casa, lá na China, e foi assim, um dia o pastor ligou pra gente e falou, olha, a gente vai ter que sair, porque estourou a epidemia na China em janeiro, na verdade. E eu tava lá quando tudo começou, eu não tô perto de Wuhan, mas a gente foi totalmente afetado lá, a igreja parou, a igreja, os programas que a gente fazia parou. Então, assim, a gente já tá sem se reunir desde janeiro, né? O pessoal agora que semana passada que fechou algumas igrejas aí no Brasil, aí no Ocidente, mas pro lado de cá, na China, a gente já tá há 2 meses sem essa oportunidade de se reunir. Proibido mesmo pelo governo. Também não tinha ônibus, tinha que sair com máscara, só tinha, assim, mercado aberto, mediam a temperatura quando entrava, quando saía. Então, assim, mudou de um dia para o outro, literalmente. Foi dia 22 de janeiro, mais ou menos, que a gente recebeu uma notícia, uma notificação do governo. No dia seguinte, já era o caos, assim, acabou máscara, acabou álcool em gel, todo mundo saindo. Ficou, assim, uma cidade fantasma por umas 2 semanas, sem sair de Yasmin, casa. Uhum. antes de você continuar, eu quero que você continue contando dessa sua experiência aí. Mas para aquelas pessoas que entraram agora, nós estamos falando com a Yasmin Abu, direto da Ásia. E a Yasmin é uma voluntária adventista que serviu muitos anos na China. E hoje, nesse exato momento, ela está amanhecendo lá na Tailândia. Está lá já fazem 2 meses pela questão da crise aí na Ásia. Pode continuar, o Yasmin. E aí, vocês tiveram que sair daí correndo, mas por recomendação da igreja ou por recomendação do governo? Não, não, foi recomendação da igreja. Na verdade, eu já ia participar de um encontro de pequenos grupos com o pessoal, com a galera da igreja lá de Nova York. Então, eu já estava com viagem marcada para ir encontrar eles. E o pessoal muito querido falou: olha, se você vir e precisar estender aqui para não voltar para a China, pode ficar. Só que aí os Estados Unidos fechou a fronteira no começo de Oh, fevereiro. E aí assim, eu tava bem. Passou 2 semanas bem, assim, trancada, mas tudo bem. E aí, quando fechou a fronteira dos Estados Unidos, aí começou a dar um desespero, porque muita gente começou a ligar, minha família ligou, meus amigos, tipo, você tá bem? O que tá acontecendo? Porque a mídia fez né, assim, parecia que era um vírus super fatal e tudo. E aí, quando eu comecei a receber informação de fora, aí sim aí eu comecei a ficar um pouco com medo, porque eu falei, nossa, agora eu me sinto stuck aqui, eu me sinto presa. presa. Assim, é invisível, porque as fronteiras você meio que não vê, mas não tinha mais essa opção de sair. Então, a igreja, assim, a União, com o nosso coordenador lá local, recomendou, assim, saiam, porque se piorar, depois a gente não consegue tirar vocês daí. E aí foi literalmente de um dia pro outro. A gente fez uma mala, uma mochila, e no dia seguinte a gente estava voando aqui, a gente veio aqui pra Tailândia. Entendi, Yasmin. Foi Agora, bem coisa de filme mesmo, assim, foi um pouco assustador. No aeroporto, todo mundo de máscara, de luva, foi bem complicado. Yasmin, mas me fala uma coisa. Qual que é a maior dificuldade para um voluntário em uma experiência transcultural? Você pode usar o exemplo da sua. Qual que é a maior Uhum. dificuldade de você servir em outro país, especificamente na China? Eu queria que você falasse sobre essa experiência, focando primeiro, quais foram os sofrimentos principais e dois, as diferenças que você percebe culturalmente. Você pode falar de cultura de igreja e dos sofrimentos de adaptação. Então, acho que primeiro é a saudade de casa, né? Porque é bem longe. É diferente, eu acho, do sentimento de estar aí mais pro lado dos Estados Unidos, da Europa, porque realmente é bem longe. Dá uma sensação de isolamento, assim, geograficamente falando. Então, isso é bem complicado. E o idioma, né? Porque até hoje eu tô aí batalhando para falar chinês. A comida, assim, tudo, né? É um país totalmente. Aqui na Ásia, a maioria dos países já tem essa característica de ter uma cultura muito forte deles ainda, né? Não tem tanta intervenção assim do Ocidente. Então é como se fosse outro planeta.
E na parte cristã, a perseguição, né? Porque é proibido, aqui tem muita perseguição e, e é difícil, é um trabalho de formiguinha, porque não dá para fazer Tá, evento, não tá, tem toda essa Yasmin, estrutura. mas tipo assim, Aham. você falou perseguição. Perseguição já rola um monte de coisa na nossa cabeça, né? A gente já fala. Eu queria que você explicasse, tipo, praticamente, que tipo de perseguição acontece? O que que rola especificamente aí? Aham. Por exemplo, a gente não tem acesso a mídias sociais, então tem que usar um programa diferente, um programa, um VPN, para conseguir conectar com o mundo de fora. Então isso já bloqueia muita informação que eles lá recebem, né? Informações de fora, é tudo controlado pelo governo. A gente já tentou fazer vários eventos de adventistas lá, estrangeiros, e o governo bloqueia. Assim, eles ligam pro hotel, cancela a passagem de quem tá vindo de fora. E fora que tem denúncia, né? Tem muita gente, tem muito espião, assim, entre aspas, né? Vem gente do partido, vem ver o que a gente está fazendo na igreja, vem querer saber por que tem estrangeiro junto com o chinês, porque não pode. Então, é mais ou menos isso. Chega a casos mais graves, mas assim, com pessoas do meu convívio, eu só vi de um casal que foram deportados. Eles não tiveram visto renovado, né? Foi uma deportação um pouco gentil, e não estão permitidos a voltar. Entendi. Ou seja, não tem liberdade para pregação do evangelho, né? Uhum, Recentemente, Yasmin, eu conversando agora com o pastor Diego, e ele me abriu o olho para uma situação, uhum, a situação da não liberdade religiosa. A gente tem que lutar pela nossa liberdade religiosa enquanto nós temos, né? uhum, É legal a gente decidir que não vai fazer uma coisa, mas não podemos deixar o governo falar para a gente que a gente vai fazer ou não fazer algo quando se trata de liberdade religiosa, né? E você vivendo aí com pouca liberdade religiosa, me fala uma coisa: como você consegue lidar com o tédio? Porque hoje no Brasil a galera tá tendo que lidar com o tédio, tá tendo que ficar em casa, não sai, não pode ter contato social e tal, tem que ter distância. E você uhum. experimentou isso aí na veia, né? Como que você solucionou esse problema, se é que solucionou? Não entendi. Você diz Do desde que estourou tédio. a Não, epidemia? não, na sua experiência aí na China. Ah, sim. O tédio que você viveu como voluntária, como expatriada. Uhum. Então, não foi tédio, porque tem, assim, apesar de não ter os eventos, tinha muita coisa para fazer, né? Pessoas para conhecer, é um trabalho diário nosso, assim, acho que o principal trabalho de um voluntário que está em outra cultura, sem liberdade, é conectar com pessoas, né? E isso é uma Uhum. das coisas também que, desde que eu me converti, eu me encantei de fazer, que é realmente viver o reino de Deus conectado com pessoas. Então, é uma das minhas grandes alegrias também conhecer pessoas, poder compartilhar. Nunca foi tédio, teve adaptação, mas não tédio, porque foi mais legal ainda para minha vida espiritual, porque eu percebi assim que eu virei igreja, entendeu? Para para as pessoas, meus amigos que eu conhecia, que talvez nunca fossem numa igreja, eu virei igreja para eles, né? Então, cada dia era meio que uma missão assim possível, cada dia que saía, que eu conhecia alguém novo, para levar isso, né? Mesmo essas pessoas talvez não podendo ir na igreja um dia. Não sei como é que vai ser, mas a sementinha foi plantada. Você podia contar pra gente alguma experiência sua que marcou você assim, nessa questão de procurar as pessoas, se relacionar, para então plantar o amor no coração delas, esse mesmo amor que fez bem para sua vida e que te trouxe essa conversão com o que você falou? Você teve alguma experiência assim aí que te marcou? Uhum. Então, as experiências são diferentes, porque a gente não está dentro do sistema, né, da igreja, não tem um sistema na China. Então, assim, a gente não lida com números, com batismos, com metas, não tem isso. Mas, tanto que nesses 4 anos que eu tô lá, eu vi uma pessoa se converter e se batizar. Em Uma. 4 anos. Em 4 anos. E tem muita gente que conhece, tem algumas pessoas que já fizeram estudo bíblico, mas assim, a gente tem que, estando fora do sistema, muda um pouco essa nossa meta, entre aspas, entendeu? Então, a minha última experiência foi com uma moça que eu conheci quando eu fui fazer eles chamam uma English Corner,
que é um grupo onde você vai para praticar inglês, eu ia para praticar chinês, porque eu estava estudando esse último ano. E aí a gente conversando sobre Halloween, a moça em chinês, ela soltou, eu vou na igreja. Aí eu já, nossa, você vai na igreja, né? Assim, ela me chamou a atenção. E assim, eu tava lá com o intuito de conhecer pessoas, né? Então, eu conversei com ela, tentei um pouco de contato, mas ela não demonstrou muito interesse. Então, eu deixei, a gente continuou orando. E aí, passou uns 3 meses, ela me mandou mensagem. Eu preciso de alguém pra... Ela faz design de sobrancelha. Eu preciso de alguém pra fazer a sobrancelha. Eles gostam de estrangeiro, né? Pra tirar foto. Aí eu falei, se você quiser, eu te ajudo, né? Tá? Eu nem Eu ofereço, entendo de fazer. eu ofereço meu rostinho pra você, minha sobrancelha. Sim, só que eu falei pra ela, a situação tá feia, porque eu não consigo fazer sozinha. Aí ela, não, tudo bem. Aí ela veio, e aí, assim, ela fez em 10 minutos, que a gente conversando 2 horas. E aí ela chorou, ela, assim, abriu o coração, e ela já teve um contato com o cristianismo, mas ela esfriou depois, né? Aí, minha mãe tá mandando mensagem. Oi, mames. E aí, depois desse dia da sobrancelha, a gente ficou muito, muito junto. Ela veio passar o sábado em casa, porque a gente faz uma home church, né? A gente faz a igreja lá onde a gente mora. E aí, foi isso. Agora a gente tá estudando a Bíblia. Mesmo a gente tendo, eu estando aqui, né? A gente continua estudando com ela. E ela é uma moça muito, muito especial. Essa foi a minha experiência, assim, última. Fantástico, fantástico, Yasmin. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É como você valoriza esse contato. Só de você ter tido contato, de trocar, ter essa relação com alguém tão distante da sua cultura, da sua realidade espiritual e tal, já significa para você uma grande bênção e um grande avanço. O que aqui, às vezes, a gente acha pouco. Eu fiz uma amizade com alguém no prédio, ou então chamei alguém diferente para almoçar na minha casa. A gente acha que a gente não vê isso como algo, como eu posso dizer? A gente não acha, a gente não acha relevante espiritualmente. Porque só chamei a pessoa, mas em contextos igual o seu, isso já se torna uma vitória gigantesca, né? Isso Sim, esse é o nosso material, entre aspas, de trabalho aqui, né? São as pessoas. O que eu acho que em todo lugar deveria ser, né? Porque no fim a gente não... A doutrina, os ensinamentos, isso vem depois, né? Mas o primeiro mesmo, nossa verdadeira motivação deveria ser o amor pelas pessoas, né? Sabendo que a verdade que a gente vai trazer, o amor que a gente vai compartilhar, realmente pode ser de benefício com as pessoas. Isso para os chineses é muito de benefício para eles, né? Porque eles vivem muito reprimidos, oprimidos, tem uma cultura ali muito de dinheiro, né? Então, assim, quando eles veem alguém que não tem interesse nenhum, nossa, você realmente está preocupado comigo? Você quer ser minha amiga? Eu falo, sim, mas você não vai ganhar nada com isso. Eu falei, não, mas tudo bem. Sim, é isso que eu quero, é você. Então, nossa, isso já dá uma boa porta de entrada. Agora sim. Pode falar, você. E eu, no começo, como eu vivi um pouco aí no sistema da igreja desse lado daí do mundo, eu ficava um pouco frustrada no começo, né? Eu acho que não foi tédio, que nem você perguntou, foi um pouco de frustração, porque, nossa, a gente se dedica tanto, faz tanto, mas não vê resultado aos nossos olhos, entendeu? Mas aí depois isso mudou na minha visão, eu entendi melhor o que Deus quer de mim. Yasmin, então aproveitando esse gancho que você deixou aqui, eu quero convidar todos os que estão nos assistindo aqui pelo Instagram, amanhã ficarem ligados no link do sermão que vai ser feito às 11 horas da manhã no YouTube da IAS de Riacho Grande, e eu vou falar exatamente sobre isso que a Yasmin falou. As medidas de Deus, esse é o título do sermão. Então fique conectado no YouTube da Igreja do Riacho Grande, IAS de Riacho Grande. Nós vamos falar sobre as medidas de Deus, se nós temos direito ou temos condições de medir aquilo que é divino, que é espiritual. Eu acho que nós não temos, mas nós vamos ver lá no sermão. Yasmin, me fala uma coisa. Agora, quais são os seus planos? O que você está pretendendo fazer? Você está na Tailândia, tem a China... O que vai rolar na sua vida agora? Vai voltar para São Paulo? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu plano? Quais são as suas possibilidades?
Então, desde que estourou essa crise na China em janeiro, não adianta fazer planos, porque assim, todos os planos que eu tinha não deram certo, né? Eu saí de casa faz 2 meses, literalmente com uma mala, né? E aí a gente veio aqui nessa. Que é lindo, né? Não posso reclamar. Mas a gente veio. Esse tempo que a gente estava esperando as coisas melhorarem na China, a gente veio servir no orfanato aqui. Então, esse tempo de espera e para fugir um pouco da crise, eu e tenho mais outras 2 voluntárias, viemos servir no orfanato com as crianças. E, inclusive, tá quieto aqui agora porque elas estão dormindo, mas daqui a pouco isso aqui. E aí foi bom estar usando desse tempo para servir, mas assim, é uma angústia muito grande de não saber quando a gente volta para casa. Agora estourou a epidemia aí desse lado daí do mundo, que preocupa também, né? Porque minha família toda tá aí, então me preocupa eles estando aí. Então, para te responder, não tem planos, a gente está esperando. Ontem a China fechou a fronteira para os estrangeiros, então os planos de voltar para lá agora não sei como é que vai ser. Então, assim, é um dia de cada vez, confiando que Deus está guiando. Às vezes eu fico triste, às vezes eu e outras 3 meninas a gente chora, porque é meio que a gente tá sem saber o que fazer longe de casa. Eu fiquei com muito medo também de pegar o vírus, sabe? Porque a gente entra numa paranoia, assim, a gente viajou, eu tava lá na China quando tudo aconteceu, né? Então, tudo que o pessoal tá passando aí agora, numa escala menor, eu tava lá quando tudo aconteceu. Então, dá um medo. Mas eu não vou me preocupar, né? Porque até aqui Deus ajudou, Deus me guiou, então vamos ver. Amém. Talvez a gente volte pro Brasil, que também não ia ser ruim voltar. A minha mãe falando, vem pra casa. Talvez a gente vá pra casa. Não sei se vamos deixar aqui mais tempo. Não sei, na verdade. Olha, Acompanhem aí pra saber como é que vai ser minhas aventuras. Me segue lá no Instagram. tá bem, ó. Então, você que quer seguir a Yasmin Abu, aqui você vai ver o link dela. Também tem lá no meu Stories. Eu coloquei, segue ela, conversa com ela. Ela é uma pessoa ótima para orientar, para dar ideia. Se você quer ser um voluntário fora do Brasil, ou onde quer que você queira fazer isso, a Yasmin é a pessoa para você falar com ela sobre isso. E além disso, Yasmin, eu quero dizer para você que você é um exemplo, não só para a nossa igreja, mas você é um exemplo para a humanidade, de renúncia, de foco no amor pelas pessoas, de expressão real do que é amar, do que é buscar transformar o mundo. E eu fico muito feliz de conversar com você, Yasmin. Por quê? Porque eu quero que as minhas filhas se sintam tão livres, tão potentes e tão úteis para o mundo como você se sente. Eu sei que você tem as suas lutas, você tem as suas dores, como qualquer outro ser humano que fosse viver as experiências e o que você faz. Mas eu gostaria que o seu rosto estivesse em todos os outdoors, onde as meninas cristãs passam e olham assim, olha, eu posso fazer alguma coisa pelo mundo e não necessariamente eu preciso estar acompanhado de algum ser masculino para fazer isso. Eu não preciso, às vezes, nem ter suporte financeiro da igreja. Você foi dando o seu jeito de ir, porque você queria ir, esse era o exemplo, esse é o ponto mais alto, você queria ir servir. Outra coisa, você é uma pessoa muito preparada e muito inteligente também, né? Então, tem gente que tá olhando aí e falando, nossa, que legal, essa menina é doida de ir pra lá e tal. Não, mas ela fala inglês muito bem, e ela fala assim que não fala mandarim, só que se tem que ver ela lá na China, entendeu? Ela se sente uma chinesa, assim. Ela sai entrando nos lugares, sabe de tudo, sabe das comidas, sabe de cada beco lá na China. A Yasmin é um exemplo de influenciadora e eu tenho certeza que você vai deixar um legado para uma geração de meninas e de mulheres que precisam entender que elas têm um papel a cumprir dentro do plano de Deus, de mudança social, de transformação de vidas. Então, todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento, eu quero que vocês mantenham a Yasmin no coração de vocês. Eu quero que vocês mantenham o nome da Yasmin nas orações de vocês também, para que Deus continue cumprindo o propósito dele
na sua vida, Yasmin. Agora, para terminar, Yasmin, se você pudesse dar algum conselho, se você pudesse fazer alguma confissão, assim, um apelo para a gente aqui no Brasil, para quem você quer fazer, eu quero que você use esse momento para isso. Sim, uma coisa que... Nossa, primeiro, obrigada, né? E toda glória para Deus, porque realmente é difícil, né? Como você falou, mas que, assim, que se de alguma maneira eu tô refletindo a Jesus para as pessoas, então eu acho que isso que importa. O que eu tenho aprendido muito aqui nesses 2 meses de crise, passando aí, fugindo do coronavírus, é que a gente realmente não tem muito tempo, né? Muitas pessoas eu deixei para ver depois do Ano Novo Chinês, que era no meio de janeiro. Eu deixei muita coisa aqui, quando eu voltar das férias, eu vejo o que a gente faz. Só que agora, talvez, fechou a fronteira. Então, quando que eu vou conseguir voltar lá para terminar isso, né? Então, eu percebi que, assim, a gente não tem muito tempo. E falando de uma vida cristã, intencional, dedicada, a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? E eu acho que aí no Brasil, esse lado do Ocidente, eu fiquei muito feliz de ver como o pessoal está reagindo à crise, porque na China não teve campanha de oração, não teve essas coisas, entendeu? Teve repressão de uma maneira que precisava para controlar a crise, mas eu tô feliz do jeito que o pessoal do lado daí do mundo tá reagindo, isso tá me dando esperança aqui, mas também eu queria que as pessoas entendessem que, assim, a gente não consegue ir para a igreja fisicamente, então vamos ser igreja para os vizinhos, vamos fazer alguma coisa onde a gente tá plantado, né? Porque a gente não tem muito tempo e as coisas mudam muito. Assim, a minha vida é um pouco extrema, porque muda literalmente de um país para o outro, as coisas vão mudando extremos, mas eu já tive uma vida normal, numa rotina diária, e a gente não pode depender tanto disso, né? Vamos usar o tempo que a gente tem sendo o evangelho para as pessoas, né? Sendo Mesmo igreja. aqui em São Paulo, mesmo aqui em São Paulo. Principalmente, né? Porque é onde tem muita gente, onde tem acesso, onde tem liberdade, onde você realmente pode fazer a diferença, né? Quando eu estava em São Paulo, eu estava engajada em um monte de projeto e levando os jovens, levando o pessoal para realmente servir, né? Assim, se dedicar. E sabendo a nossa motivação. Acho que uma coisa que sempre me ajuda também é saber o jeito que a minha vida transformou depois que eu aceitei a Deus, né? Isso é a minha grande motivação, entendeu? Eu realmente creio nisso, realmente acredito nisso. Isso a única coisa que me faz continuar. E uma outra coisa também é que, assim, quando estourou o vírus lá na China, o pessoal, algumas pessoas me mandaram mensagem, porque eu acho que estava nas notícias aí do Brasil, né? E foi um tempo difícil, porque deu um medo, assim, deu um medo de passar por essa crise ou me infectar lá, né, longe de casa, assim, num país totalmente diferente. E agora que estourou a crise aí, o pessoal tá de quarentena, eu vi lá o pessoal fazendo hashtag quarentena, daí eu falei, não sabem de nada. Não sabem de nada, inocentes, porque isso a gente já tá nessa crise aí há 2 meses. Mas aí isso me pegou também, sabe? Porque eu falei, poxa, quantas coisas não estão acontecendo em volta de mim, ou em volta do mundo, que, porque não me atingiu, eu não tô sensível a isso, entendeu? Então eu falei, bom, o pessoal lá do Ocidente não tava meio que se preocupando com a gente ali, porque não tinha atingido eles, né? Agora que o vírus chegou aí, o pessoal, nossa, o hashtag em casa, eu falei, sim, gente, mas uma nação inteira, né, a China inteira já tava vivendo isso e continua até agora, há 2 meses, né? Então, assim, isso me pegou, porque eu falei, poxa, quantas coisas eu não tô sensíveis que estão acontecendo à minha volta, né? Então foi uma reflexão que eu tive aí essa semana. Legal. Talvez Olha, ficou para vocês. Uhum. não, com certeza, talvez não, com certeza ficou pra gente aqui. Yasmin, primeira coisa, quando você estiver aqui no Brasil, tome um tempinho para, depois de quando as igrejas voltarem a funcionar, eu creio que em breve isso vai acontecer, para você nos visitar lá na igreja do Riacho Grande e passar um tempo conosco, tá? Antes da gente ir para a última parte desse vídeo aqui, dessa live, eu quero incentivar você que assistiu e apreciou hoje essa conversa com essa guerreira Yasmin Abu, a compartilhar esse vídeo. Sabe esse papelzinho aí, ó, esse avião de papel do lado direito? Se você clicar nele, você pode compartilhar essa live
para os seus amigos. Você pode pegar aí os 5 primeiros nomes que aparecer e mandar para eles, para que mais pessoas sejam inspiradas por essa história e para que mais pessoas consigam perceber que podem ser úteis e Deus pode utilizar elas se elas tiverem vontade, até nas situações mais difíceis possíveis. E depois que vocês fizerem esse processinho aí do compartilhamento, eu quero que vocês saibam que todas as noites nós vamos ter aqui um convidado especial para nós falarmos sobre crise, mas também falarmos sobre missão e oportunidades de levar Cristo para as pessoas. Vamos ter aqui o pastor da igreja de Amsterdã, na Holanda, teremos o pastor da igreja de Sydney, Austrália, e vamos ter outras pessoas também compartilhando aqui a experiência e os testemunhos deles conosco. Eu creio que vocês já compartilharam. Esse é o momento da gente orar pela Yasmin. Pedir para que Deus abençoe a vida dela, abençoe a caminhada e continue usando ela como um prego que segura o quadro que é Cristo Jesus. Esse prego anda andando em muitas paredes por muitos lugares, mas que ela continue segurando esse quadro que é Cristo Jesus. Feche os seus olhos aí e nós vamos orar agora pela Yasmin. Bondoso Deus, pedimos que o Senhor cuide dessa moça. Cuide dessa mulher que tem lutado para mostrar o amor de Cristo para as pessoas. Só o Senhor sabe com quanta sinceridade, com quanto zelo e com quanta entrega ela tem feito isso. Hoje nós somos testemunhas de algo que o Senhor já tem visto há muito tempo. Nós não somos testemunhas das lágrimas nem das dores dela. Nós só vemos essa vitória maravilhosa. Mas o Senhor viu as dores, o Senhor viu as lutas, e sabemos que o Senhor esteve com ela. Mas hoje, como teus filhos, pedimos que a tua mão poderosa abra portas, Senhor. Abra oportunidades, para que nem a crise, nem um vírus, nem nada impeça essa menina de continuar pregando o evangelho do jeito que ela faz. Que nada desanime, que a fé dela nunca se abale, e que ela permaneça firme com essa têmpera, sendo um exemplo para todos nós. Esse é o nosso desejo. Cuide dos sonhos, planos e coração dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Yasmin, que Deus te abençoe muito, tá bom? Valeu, Espero poder falar com vocês outra vez, tá? Quer dar uma última palavra pro pessoal? Um tchau aí? Quero dar tchau. Tenho uma amiga do México assistindo, tenho uma em Texas. E um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão. Ah, que legal. E um pra você e sua família. Ah, valeu, Yasmin. Minha esposa mandou um beijo também, falou que começou a seguir você aqui no Instagram. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus, tá, gente? Tenha um ótimo sábado. Lembre-se, amanhã, 11 horas, o link IAS de Riacho Grande, sermão, Medidas de Deus. Vejo vocês lá. Um grande beijo. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau.